Oi, gente. Agora são os secretários de saúde pedindo o impeachment de Bolsonaro. Eu imagino que daqui a algum tempo vai ter uma quantidade assim gigantesca de autoridades, pessoas, um monte de gente diz: pô, Bolsonaro tinha que receber o impeachment. Aí vai ter uma entrevista do Rodrigo Maia e do pessoal do Deno dizendo impeachment? Sabia disso não? Não, acho que não seja o momento, não. Acho que não é o momento adequado. Vai parecer absolutamente ridícula para a prosperidade, para o futuro, as pessoas verem as atitudes desse pessoal que segurou o impeachment e que segurou também a cassação da chapa depois de tudo que tem acontecido, não é? Mas vamos lá. Os secretários de saúde estão falando em vexame com a vacina e dizem que estão no limite com Bolsonaro. Alguns deles dizem que o único caminho é o pedido de impeachment do presidente. Eles não receberam nenhuma comunicação sobre o cancelamento da ida do avião brasileiro à Índia. Tipo, o governo cancelou e o secretário de saúde, durante a pandemia, não ficaram sabendo. Eles ficaram sabendo disso pelos jornais. Tampouco foram avisados sobre a mudança no calendário de vacinação. E eles classificam o episódio como um vexame e um fracasso nacional. Ao que eu digo, óbvio, obviamente é isso, mas enfim. Gestores estaduais afirmam ainda que o governo e o ministério estão completamente perdidos e que a próxima semana será decisiva no aspecto político. Eles aguardam reuniões na segunda-feira para definir qual tom vão adotar publicamente. Do tipo, já percebemos que esse pessoal não tem a menor ideia do que fazer, mas a gente vai para a reunião para, sabe, ver o que é que eles vão dizer lá, né? Eu não sei se a curiosidade é mórbida ou é do tipo protocolar, tipo, eu tenho que ver o que é que fulano diz para ver o que é que acontece, né? Além do fracasso do voo para a Índia, os secretários citam como uma absurda a postura do governo em relação à Coronavac nessa sexta-feira. O Ministério da Saúde solicitou a entrega imediata de 6 milhões de doses de vacina por meio de um ofício e é assinado por um dirigente do quarto escalão. Pazuello não fez uma ligação sequer. Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, a notícia que corre é que Bolsonaro proibiu o ministro de ter qualquer contato com o governador João Dória. Eles não se falam desde o mês de novembro. Viramos coisa de colégio. Tipo, não, fulano é meu inimigo. Aí, você, ministro Eduardo Pazuello, não fale com Dória. Tô de mal com ele. Entendeu? Isso é Bolsonaro. Ok, eu tô de mal com ele e você não pode falar com ele. Aí, Damares entra e diz, isso mesmo. Dória veste muito rosa. Não dá, gente, não dá. Não dá. É uma coisa surrealista. É, é, é surrealista demais, gente. Olha, a situação do Brasil na mão dessas pessoas realmente chegou a um ponto da barbárie total. E eu fico às vezes preocupado com isso, não só com a perda de vidas e com tudo isso que está acontecendo, mas para o futuro do país. Porque existem preocupações, eu vou explicar para vocês. Existem preocupações de curto alcance, né? De médio e de longo alcance, né? De duração, da curta duração, média duração e longa duração. Em termos de estratégia, eu também penso assim, eu penso ideias para o curto prazo, para o médio e para o longo. Então, por exemplo, no curto prazo, a prioridade absoluta é a vacina, a prioridade absoluta é combater a pandemia, tem gente morrendo, não tem como não ser, percebe? No médio, tem coisas como que o médio que já vai ficar meio apertado agora. Com o corte do auxílio emergencial, nós vamos ver muito sofrimento das pessoas do ponto de vista econômico. Por isso que eu criei o Abaixo Assinado Renda Solidária, que eu peço para todo mundo não só assinar, mas divulgar nas suas redes sociais, com os amigos, com conhecidos, e conversar com as pessoas, tipo, vocês têm que assinar, convencer, argumentar. Não só levar, mas argumentar mesmo. Não, você não vai argumentar com todo mundo, que é muito cansativo, mas sei lá, escolhe algumas pessoas que você acha que podem ser sensíveis a uma causa como essa e argumente com essa, tente convencer os convencíveis, não é? Existem certos fanáticos, sejam eles bolsonaristas ou de outra espécie, que não gaste tempo não, nosso tempo na vida é limitado e vamos usar ele com aqueles que são mais viáveis. Então você faz uma avaliação, não,
Essas quatro pessoas aqui podem ser convencidas. Eu vou trabalhar essas quatro aqui, vou convencer essas quatro a assinar o Renda Solidária Já do André Teixeira Jacobini e vou convencer elas a divulgarem e tentarem convencer outras pessoas também convencíveis. Aí você vê na lista do pessoal da família assim, não, esse aqui é bolsonarista fanático. Bolsonarista fanático que acha que não tem problema nenhum e não gosta de pobre. Esse tipo de gente você não vai tentar convencer a assinar o Renda Solidária Já. Né? Existem vários tipos de bolsonaristas, você pode até diferenciar eles dentro da família. Né? Esse daqui não é tão radical quanto o fanático, o extremista quanto esse e tal. Na longa duração, gente, aí entram problemas estruturais, como mudança climática, que precisam ter políticas para agora. Porque, embora os seus efeitos mais danosos já estamos vivendo e vamos viver mais à frente com o passar do tempo, você não pode ficar empurrando com a barriga e adiando esse tipo de solução. Isso vai, inclusive, na minha visão, em relação à estratégia para a esquerda. Eu defendo, por exemplo, que a prioridade da esquerda agora tem que ser tentar atingir o mínimo do estado de bem-estar social, ou seja, tentar atingir garantia de direitos sociais, o direito à renda, estimular tributação progressiva, justiça tributária, para a gente ter menos tributação no consumo, mais na renda e no patrimônio. Ou seja, você ter investimentos na indústria nacional, na tecnologia, na ciência, educação, segurança e saúde. E você ter uma política de Estado voltada para isso. Né? Essa é a prioridade, digamos, de curto prazo. Médio prazo, junto com curto prazo, dialogando ali, temos que transformar a democracia, uma democracia mais participativa, a população ter mais poder sobre o Estado, sobre os políticos. Né? A frase famosa diz que quando a população tem medo dos políticos, temos tirania, mas quando os políticos têm medo da população, temos liberdade. Deixo para vocês descobrirem quem foi que falou isso. Mas a questão é justamente essa. Mais caminhando para o longo prazo, iniciativas como investir no trabalho cooperado, democracia nos ambientes de trabalho, a gente pensar na renda universal de cidadania, que é emergencial agora, uma renda solidária já, mas a gente tem que caminhar na direção de uma renda universal de cidadania. Até porque a quarta revolução industrial vai destruir muitos empregos e nós vamos precisar de alternativas para esse fim. Né? O fim de muitos empregos que vão acontecer pela automação, não tem como a gente evitar isso. Então, a gente tem que pensar assim. E pensando dessa forma, o impeachment do Bolsonaro agora virou quase que uma exigência. Uma pessoa estava falando comigo, mas André, o Mourão, se assumir, ele tem uma agenda econômica igual a do Bolsonaro. Eu digo, e tem que ser combatida. Com certeza. Mas talvez o Mourão não seja tão irresponsável na questão da pandemia. Talvez seja. Se for possível tirar os dois, tira. Entendeu? Pela vida das pessoas. Agora, do ponto de vista claro, uma vez você caminhando nesse espaço, você tem que ter uma luta para a construção de um outro Brasil. Para a construção de um outro projeto de país. E eu venho falando sobre isso. Se a esquerda não se articular, as dificuldades serão grandes. E uma das coisas que me preocupa nesse momento, com essa barbárie toda do Bolsonaro, é que isso faz muitas pessoas acharem que a volta de uma normalidade com a pessoa de centro-direita seria suficiente. Tipo, isso reduz muito o grau de exigência das pessoas. E eu não quero ver a gente caminhando nessa direção. Meu grau de exigência tá lá em cima. E eu não vou ficar satisfeito se a gente simplesmente trocar o bolsonarismo pela direita liberal. E a direita liberal saiu fortalecida das últimas eleições municipais. E eu não vou ficar satisfeito porque eu tenho consciência que a magnitude da crise que nós vamos viver em 2021, ela não será resolvida por essas políticas. Ela precisará de políticas fortes que mexem nas estruturas de poder e que mexem nos interesses da oligarquia brasileira. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Nós não podemos deixar que a barbárie nos leve a
ver com normalidade essa direita liberal que nos lançou na direção da barbárie. Porque foram políticas desse tipo, seja do governo Temer, seja as políticas que foram implementadas em parte em governos petistas, porque o PT, embora tenha méritos a sua gestão, ela foi uma gestão muito influenciada pelo poder das oligarquias, que fez com que Meirelles tivesse posto importante, Joaquim Levy e essas ideias, e isso minou a possibilidade de transformações mais radicais. Há quem diga, se o PT tivesse tentado fazê-las, teria caído antes. Eu até entendo essa lógica, mas a gente não pode deixar essa perspectiva fazer com que a gente retroceda, porque o fato é que, se tivermos políticas liberais implementadas no futuro por um governo diferente do bolsonarismo, uma perspectiva teocrática de direita vai vir depois. Vai vir depois por motivos simples, porque essas políticas liberais elas são incapazes de responder às necessidades e ao bem-estar da população e da nossa classe trabalhadora e dos mais pobres desse país. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Um abração e até lá, gente. Tchau, tchau.